Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de petrologia metamórfica. Na aula de hoje trataremos dos conceitos termodinâmicos por trás das reações metamórficas nas rochas. Como vocês sabem, termodinâmica é a ciência que relaciona calor e energia mecânica e a conversão de um em outro. E em petrologia metamórfica é o que controla as reações entre as fases de uma rocha. Para iniciarmos, precisaremos antes rever alguns conceitos básicos. O primeiro deles é sobre definição de sistema. Quando separamos um pedaço do universo para ser analisado quanto a energia, trabalho, componentes e fases, esse pedaço do universo pode ser chamado de sistema. Em petrologia, consideraremos sistemas qualquer amostra de rocha que esteja sendo analisada quanto às suas fases, componentes e reações, sob a ótica da termodinâmica. Um sistema pode ser isolado, aberto, fechado ou adiabático. Um sistema isolado é um sistema em que não há troca de energia nem matéria com a vizinhança. Nesse caso, podemos imaginar um recipiente em um laboratório, por exemplo, um tubo de ensaio com calcita e ácido clorídrico. A calcita e o ácido clorídrico são as fases do sistema, as paredes do tubo de ensaio a fronteira e o ambiente externo à vizinhança. A reação entre calcita e ácido clorídrico ocorre espontaneamente e libera calor. Será, portanto, uma reação isotérmica. Dentre os produtos produzidos, haverá uma fase volátil, CO2. Se o tubo de ensaio estiver tampado e envolto em isolante térmico, então esse sistema será isolado, pois não permitirá que haja nem troca de energia, nem de matéria com o exterior. Imagine agora o mesmo tubo de ensaio tampado, com os mesmos reagentes dentro, mas cujas paredes não estejam mais envoltas em isolante térmico. A reação entre ácido e carbonato igualmente produzirá calor e gás, mas dessa vez, entretanto, as paredes do sistema permitirão que haja troca de energia com o meio externo. O gás produzido continuará retido dentro do sistema, limitado pelas paredes e pela tampa do tubo de ensaio, fazendo com que não haja troca de matéria com o exterior, apenas energia, caracterizando assim um sistema fechado. Em um sistema aberto, há troca de energia e matéria com a vizinhança. Usando o exemplo do tubo de ensaio com ácido e carbonato, quando o tubo de ensaio não for hermeticamente isolado e estiver aberto, o CO2 gerado na reação de neutralização irá para a vizinhança e o calor produzido será trocado com o meio externo, configurando assim um sistema aberto. Por fim, um sistema adiabático é um sistema termalmente isolado, ou seja, há troca de trabalho, mas não há troca de calor nem de matéria com o meio externo. Em petrologia, assumiremos que a maioria das reações ocorre em sistema fechado, o que é uma meia-verdade, pois, na maioria das reações metamórficas, haverá desvolatilização das rochas. Consequentemente, gases serão produzidos e muitos deles sairão do sistema onde as reações ocorreram. Um sistema termodinâmico é composto por fases e componentes. Podemos descrever fases como sendo porções quimicamente homogêneas de um sistema. No caso das rochas, são os minerais e inclusões que estão presentes na mesma. Componentes serão os elementos químicos que constituem a rocha, necessários para que se descreva toda a sua variabilidade química. A relação entre componentes e fases de um sistema é regida pela regra de fase de Gibbs. Logo mais veremos como podemos aplicá-la à geologia e principalmente qual sua utilidade na petrologia metamórfica. Por ora, continuaremos com a revisão dos conceitos básicos de um sistema termodinâmico. Outros dois conceitos importantes de um sistema termodinâmico são aqueles que descrevem suas variáveis de estado. Essas variáveis elas podem ser intensivas, ou seja, não dependem da quantidade de matéria ou da extensão do sistema, como por exemplo temperatura e pressão, ou podem ser extensivas, que são aquelas que dependem da quantidade de matéria, como por exemplo entropia, volume, quantidade de mols, energia, etc. Essas variáveis elas servem para medir o sistema, tanto quanto seu tamanho, quanto a sua energia. Por fim, de forma simplificada, podemos dizer que um sistema pode estar em equilíbrio metastável ou em desequilíbrio. Um sistema em desequilíbrio tende a reagir para formar novas fases, e o que controla esse fator
é a sua energia interna. Um sistema metastável é um sistema em que as fases são estáveis, mas o sistema não está em seu menor estado de energia. E por fim, um sistema em equilíbrio é aquele sistema que está em seu menor estado de energia, ou seja, as fases são estáveis e não tendem a se modificar espontaneamente. Um bom exemplo de equilíbrio metastável é a persistência de cianita em guinastes portadores de silimanita. Como vocês devem se lembrar, a ocorrência de cianita e silimanita juntas na mesma rocha só é possível, do ponto de vista termodinâmico, ao longo da curva de reação entre os dois polimorfos. Entretanto, no metamorfismo progressivo de argilitos, a presença de cianita em condições compatíveis com a formação de silimanita é comum e configura, na maioria das vezes, um equilíbrio metastável da cianita. Isso porque a reação cianita-silimanita não se dá pela simples modificação estrutural do alumínio silicato e envolve formação e consumo de muscovita em uma reação lenta e gradual, que deixa para trás núcleos metaestáveis. Podemos, nesse caso, fazer uma analogia com a encosta inclinada de uma montanha. Qualquer bloco de rocha ao longo da encosta é instável, pois não estará em seu menor estado de energia. Logo, sua energia potencial se transformará em energia cinética e o mesmo rolará em direção ao sopé da montanha, buscando assim um menor nível de energia. Já os blocos que caíram da encosta e agora estão no sopé da montanha configuram um sistema em equilíbrio, pois estão no menor nível de energia potencial do sistema, e sua posição não tende a se modificar espontaneamente. Por fim, para imaginarmos um sistema metastável, precisamos imaginar um bloco de rocha que está momentaneamente estável por estar em um certo patamar ou reentrância na encosta. Nesse caso, o bloco está em equilíbrio momentâneo, mas não está no menor nível de energia do sistema. Removida a barreira que o mantém estável, sua energia potencial se transformará em energia cinética e ele irá rolar em direção ao sopé em busca da menor energia potencial. Agora, nós vamos voltar a falar da relação entre fases e componentes do sistema e o princípio geral que governa o equilíbrio termodinâmico, ou seja, a regra de fases. Os minerais, ou seja, as fases, são monitores das condições físico-químicas em que foram formados. A ocorrência de minerais, sua paragênese, ou seja, associações estáveis quimicamente, juntamente com os tipos de reações e as variações composicionais nos minerais, nos fornecem informações importantes sobre a história geológica e os processos. Algumas perguntas são intrínsecas da petrologia metamórfica, como por exemplo, qual a pressão e a temperatura em que a rocha se formou? Quais as condições físico-químicas? Qual a pressão parcial dos gases? A resposta para muitas dessas perguntas será construída através das leis da termodinâmica. A regra de fases fornece a fundamentação teórica para caracterizar o estado químico de um sistema geológico, ou seja, quais fases, por exemplo, minerais, gases, estarão presentes em uma rocha, levando-se em consideração as condições físicas, por exemplo, pressão e temperatura, em que a rocha se formou. A regra de fases é expressa pela equação P mais F igual a C mais N, onde P é o número de fases, F é o grau de liberdade do sistema, C é o número de componentes e N é o número de variáveis de estado que não se relacionam à composição. Como vimos há pouco, essas variáveis geralmente são temperatura e pressão, por isso o N é igual a 2. Com isso, a expressão da regra de fases pode ser escrita da seguinte forma: P igual a C menos F mais 2, ou seja, número de fases é igual ao número de componentes menos o grau de liberdade mais 2. Nós já falamos sobre fases e componentes em um sistema geológico. Agora precisamos relembrar o que é grau de liberdade. O grau de liberdade se refere ao número de variáveis de estado, por exemplo, pressão e temperatura, que podem ser modificados sem que haja alteração do estado do sistema. A melhor forma de visualizar isso é pensar no exemplo da água.
De maneira simplificada, podemos dizer que normalmente a água é encontrada na natureza em 3 estados: gelo, líquido e vapor. Esses 3 estados são as fases de um sistema composto por água pura. Vocês devem se lembrar das aulas de fisicoquímica que existe um único ponto de pressão e temperatura onde água na forma líquida, gelo e vapor ocorrem juntos. Esse ponto é chamado de ponto tríplice. No exemplo da água pura, podemos dizer que para representar toda a variabilidade química do sistema, eu preciso somente de um componente, H2O, já que todas as fases são compostas por moléculas formadas por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Dessa forma, o número de componentes do meu sistema será igual a 1. O número de fases que coexistem no ponto tríplice são 3, gelo, líquido e vapor. Pela regra de fases, F é igual a C mais 2 menos P. Substituindo, F é igual a 1 mais 2 menos 3. Portanto, no ponto tríplice, o grau de liberdade será igual a 0. O que isso significa? Significa o que já sabemos, que se eu mudar os valores de temperatura e ou pressão, não será mais possível a coexistência das 3 fases em equilíbrio. E é isso que significa grau de liberdade igual a 0. Dessa forma, o ponto tríplice pode ser chamado de ponto invariante, ou seja, o local no diagrama de pressão e temperatura onde as 3 fases do sistema coexistem em equilíbrio, mas que qualquer mudança em um dos parâmetros intensivos acarretará no desequilíbrio de uma ou mais fases. Quando o grau de liberdade é igual a 1, em um sistema com um componente, o número de fases em equilíbrio será igual a 2, ou seja, somente 2 das 3 fases possíveis estarão em equilíbrio simultâneo. Voltando ao exemplo da água pura, a presença de gelo e líquido só é possível ao longo de uma curva, que é aquela curva de transformação de gelo em água. Note que nesse caso, se eu mudar a pressão, eu terei que mudar ao mesmo tempo a temperatura segundo algum fator matemático para que o equilíbrio das 2 fases se mantenha. Caso contrário, uma das fases deixará de existir. Chamaremos essa linha, ou curva, de curva univariante, ou seja, a mudança de um dos parâmetros intensivos deverá ser acompanhado simultaneamente pela mudança no outro parâmetro. Em sistemas geológicos, as curvas univariantes serão as famosas curvas de reação. Por fim, um sistema de um componente com grau de liberdade igual a 2 requer apenas que uma fase seja estável. Ainda usando o caso da água pura, uma fase será estável ao longo dos campos limitados pelas curvas de mudança de estado. Notem no diagrama que nesse caso é possível mudar apenas a temperatura ou apenas a pressão e continuar tendo fases estáveis, até, é claro, as curvas de mudança de fase. Chamaremos esses campos de campos divariantes. Agora, nós podemos analisar os mesmos princípios usando um exemplo geológico bem conhecido de vocês: os polimorfos silimanita, cianita e andradusita. Notem que para descrevermos toda a variabilidade química do sistema, eu preciso de apenas um componente, Al2SiO5. Isso porque todas as fases apresentam a mesma composição. Com apenas um componente, teremos campos divariantes com uma fase estável, curvas univariantes com 2 fases estáveis e um ponto invariante com as 3 fases estáveis. Agora você deve estar pensando, mas e no caso dos polimorfos e quartos? Pela regra de fases, se SiO2 é suficiente para descrever toda a variabilidade química de um sistema composto por polimorfos e quartos, significa que, segundo a regra de fases, o número máximo de fases em um ponto invariante será 3. Entretanto, o quartzo possui mais de 3 polimorfos. Por exemplo, quartzo alfa, coesita, tridimita, cristobalita, stichovita, quartzo beta. Como essas fases se relacionam no sistema com um único componente? A resposta encontramos olhando o diagrama de polimorfos e quartzo. Note que nesse caso haverá mais de um ponto invariante, e cada um deles haverá 3 fases em equilíbrio.
Esses pontos invariantes ligam-se através de curvas univariantes, com duas fases em equilíbrio, que delimitam campos divariantes com uma fase em equilíbrio. Ou seja, a regra de fase nos diz apenas o quanto de fases podem ocorrer em equilíbrio em um ponto, linha ou região do espaço PT, segundo o número de componentes do sistema. Mas não nos diz o número de fases possíveis no sistema, são coisas diferentes. Obviamente, os mesmos princípios se aplicam a sistemas com mais de um componente. Em sistemas com 2 componentes, teremos pontos invariantes com 4 fases, curvas univariantes com 3 fases e campos divariantes com 2 fases em equilíbrio. Em sistema com 3 componentes, os pontos invariantes terão 5 fases, as curvas univariantes 4 fases e os campos divariantes 3 fases em equilíbrio e assim por diante. Por fim, antes de terminarmos essa sessão, é necessário relembrar um último conceito extremamente útil, relacionado à energia total atrelada a um sistema termodinâmico. Essa energia é chamada de energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs pode ser definida como a energia total que um sistema termodinâmico possui e que está disponível para a realização do trabalho. De maneira prática, a energia livre de Gibbs é o que nos diz se um processo em um sistema será espontâneo ou não. Em química, nos diz se uma reação tende a ocorrer espontaneamente ou não. Em geologia, se uma certa associação de minerais em uma rocha é estável ou não, considerando a pressão e temperatura em que a rocha se encontra. Vocês se lembram das aulas de físico-química que a energia livre de Gibbs é dada pela equação G igual H menos T vezes S, onde G é a energia livre de Gibbs, H entalpia, T temperatura e S entropia. A energia livre de Gibbs será expressa em joules sobre Kelvin vezes mol. A entalpia está relacionada à energia interna de um sistema acrescida da pressão vezes o volume. Quando falamos em energia interna, falamos, por exemplo, daquela energia armazenada em uma molécula na forma de energia elétrica, aquela da ligação entre os átomos. Vocês podem imaginar que para que uma reação química ocorra, essa energia tem que ser superada, e quando isso ocorre, parte da energia será convertida, na maioria das vezes, em calor. Vocês devem se lembrar que a entalpia de um sistema não pode ser medida diretamente, porque a energia interna contém outros componentes que são desconhecidos. Na prática, o que se mede é a variação da entalpia durante um processo no sistema, ou seja, o ΔH durante uma reação, que normalmente será o calor liberado ou recebido durante uma reação química. Para deixar isso um pouco mais claro, precisamos relembrar das leis da conservação da energia. Energia nunca é destruída ou criada, ela é sempre transformada. Dessa maneira, fica fácil imaginar que uma reação, ao ocorrer, precisa romper a energia de ligação entre os átomos de um reagente, por exemplo, e assim outras formas de energia em um sistema poderá ser convertida em calor ou em energia cinética, etc. Por exemplo, 1 kg de folhelho tem cerca de 2 mols de voláteis, CO2, H2O, N2, etc. Esses voláteis estão na estrutura dos filosilicatos. Para que eu consiga romper a ligação entre os átomos do retículo cristalino do mineral e consiga assim retirar os voláteis, eu preciso de uma certa quantidade de energia. Nós já vimos em aulas passadas que a desidratação de cerca de 1 mol de CO2 mais H2O consome 90 kJ de calor. Portanto, nesse caso, a entalpia da desvolatilização do folhelho será de menos 90 joules por mol, pois esse será o calor necessário para que essa reação ocorra. Já a entropia é a medida do nível de desorganização de um sistema. Por ora, vocês têm que apenas se lembrar que a entropia de um sistema aumenta à medida que o nível de desorganização das moléculas aumenta. Por exemplo, a entropia da água na forma de gelo é menor que a entropia da água na forma líquida, já que as moléculas de H2O na forma líquida são muito menos ordenadas que as moléculas de H2O na forma cristalina. Lembrando que a termodinâmica estabelece que a entropia do universo sempre tende a aumentar. Um exemplo clássico disso é que seu quarto com o tempo tende a ficar desorganizado de forma espontânea, e para que ele volte a ficar organizado necessitará de uma certa energia sua. Portanto, do ponto de vista energético, um sistema com menor entropia necessita de maior energia. Assim como na entalpia, na prática, o que mede-se no laboratório é a variação da entropia ao longo do processo ou reação, e não a entropia absoluta de um sistema. Agora, para aglutinarmos essa sopa de conceitos, vou recorrer ao exemplo da reação de carbonato e ácido do início da aula. Vocês sabem que somos extremamente rigorosos com o ar-condicionado do laboratório de petrografia. Dessa forma,
a temperatura é, na maioria das vezes, constante. Da mesma forma, as variações de pressão ao longo do dia são mínimas. Portanto, podemos dizer que as condições laboratoriais são fixas, ou seja, mais ou menos 25 graus em 1 atm. Sabemos que no laboratório de pirografia, a reação entre ácido e carbonato ocorre espontaneamente. Várias e várias vezes durante as aulas de mineralogia, vocês recorreram a esse tipo de teste para identificar a presença de carbonato em uma amostra. Ao colocar ácido clorídrico em calcita, vocês notaram que a reação entre ácido e carbonato ocorre espontaneamente, produzindo um sal, mais água, mais gás e calor que até agora não tinha sido notado. De cara, já é possível imaginar o que ocorreu com a entropia do sistema antes e depois da reação. Houve uma variação positiva de entropia, já que gás mais líquido é menos organizado quimicamente que líquido mais sólido. Portanto, o ΔS dessa reação será positivo. Se a reação libera calor, significa que o ΔH também será positivo, pois o sistema está liberando, na forma de calor, parte da energia interna que estava armazenada nos reagentes da reação. Agora vamos pensar no gás que é produzido. Imagine que ao invés de estar em um tubo de ensaio, como no início da aula, nós decidimos fazer essa reação dentro de um recipiente com um êmbolo, e que esse êmbolo desliza livremente sem atrito com a parede do recipiente, de forma que a pressão seja mantida sempre constante, igual dentro e fora do recipiente, e que a massa do êmbolo seja desprezível. Essa reação, ao ocorrer, produzirá gás. Se a pressão dentro do recipiente é mantida constante, o gás irá empurrar o êmbolo, aumentando o volume do sistema. Ao empurrar o êmbolo, o sistema estará realizando trabalho na forma de movimento. Vocês se lembram que há pouco eu disse que entalpia é igual à energia interna acrescida da pressão vezes o volume. Como a pressão é constante, a variação da entalpia durante a reação pode ser escrita como sendo: variação de entalpia é igual a variação de energia interna mais pressão, que é constante, vezes variação de volume. Lá das aulas de fisicoquímica, a primeira lei da termodinâmica nos diz que a variação de energia interna em um sistema é definida como sendo a somatória de energia mais o trabalho realizado pelo sistema. Assim, podemos escrever energia interna como sendo ΔU igual calor mais trabalho. Das aulas de física lá do colégio, vocês lembram que trabalho é igual a força vezes distância. Nesse nosso experimento, nós podemos dizer que a força aplicada sobre o sistema será a pressão externa, a da vizinhança, que está sendo aplicada sobre a área do êmbolo. Como pressão é sempre medida de força por área, podemos resumir que o trabalho produzido pelo êmbolo será igual à pressão externa vezes a área do êmbolo vezes a distância de deslocamento do mesmo. Podemos então escrever essa equação da seguinte forma: trabalho igual a menos P vezes área vezes distância. O sinal negativo de pressão é porque a força é uma grandeza vetorial. Como em nosso sistema a força aplicada sobre o êmbolo será a pressão da atmosfera, que nesse caso está sendo empurrada para fora, então a pressão terá sinal negativo. Dessa forma, o trabalho pode ser resumido como sendo trabalho igual a menos pressão vezes variação de volume, já que área vezes a distância percorrida pelo êmbolo é volume. Substituindo a variação de energia interna por calor mais trabalho, que nesse caso é igual a menos pressão vezes variação de volume vezes ΔV, ficamos com a seguinte equação: ΔH igual a menos Q menos PΔV mais PΔV. Cortando menos PΔV com mais PΔV, podemos concluir que no nosso experimento, se a pressão é constante igual dentro e fora do sistema, a variação da entalpia pode ser entendida como sendo igual ao calor produzido durante a reação. Por isso que entalpia é expressa em joules. Nesse caso, como houve trabalho com o meio externo, movimento do êmbolo, a energia total do sistema disponível para realizar trabalho mudou, já que a reação ocorreu e realizou o trabalho. Portanto, tivemos uma mudança na energia livre de Gibbs do sistema. Lembrando que a energia livre de Gibbs é a energia disponível para a realização do trabalho. Assim, podemos escrever que entre os reagentes e o produto da reação, tivemos uma variação da energia livre de Gibbs. Portanto, é intuitivo dizer que a variação da energia livre de Gibbs será a energia livre dos produtos menos a energia livre dos reagentes.
Nesse caso, também é intuitivo dizermos que se a variação da energia livre é positiva, são os reagentes da reação que serão estáveis, e se a variação da energia livre de Gibbs é negativa, são os produtos da reação que são estáveis. E se a variação da energia livre de Gibbs entre produtos e reagentes é igual a zero, tanto produtos como reagentes estarão em equilíbrio. Nós vimos mais cedo que o local onde produtos e reagentes estão em equilíbrio são ao longo das curvas univariantes, que na verdade são curvas de reações químicas. Portanto, nesses locais, ao longo das curvas de reação, o ΔG é sempre igual a zero. Voltando à equação inicial da energia livre de Gibbs, G igual a H menos T vezes S, como agora estamos calculando a variação da energia livre de Gibbs, poderemos representar a mesma da seguinte maneira: ΔG igual ΔH menos T vezes ΔS, já que no nosso exemplo houve variação de entalpia e entropia durante a reação do sistema, mas a temperatura se manteve constante. Agora, substituindo o ΔH por variação de energia interna mais pressão vezes variação do volume, temos que a variação de energia livre de Gibbs será agora representada por variação de energia interna mais pressão vezes variação do volume menos temperatura vezes variação da entropia. Nesse formato, temos a relação de pressão, volume e temperatura do sistema, que será útil em petrologia metamórfica. Por fim, precisamos ter em mente que cada fase mineral em uma rocha terá um valor de energia livre. A energia livre total do sistema, no nosso caso rocha, será a somatória de toda a energia livre de todas as fases presentes na rocha. Em petrologia, estamos muito mais interessados em investigar as condições físicas em que as reações ocorreram, por exemplo, pressão e temperatura. E ao investigar uma rocha, o que estamos observando é, na maioria das vezes, o produto de uma reação que ocorreu há muito tempo atrás. Sabemos que determinada reação ocorreu porque, ao longo da evolução da ciência, os petrólogos, mapeando áreas com metamorfismo progressivo, conseguiram reconhecer mudanças sistemáticas nas associações de fases minerais. Mais tarde, experimentos em laboratório com pressão e temperatura controlada confirmaram que essas reações ocorrem e forneceram dados termodinâmicos, variação de entropia, variação de entalpia, variação de energia livre de Gibbs dessas reações, e que hoje podemos usar para fazer o caminho oposto, que é determinar a partir dos produtos de uma reação qual a temperatura e pressão em que a mesma ocorreu. Por isso, temos que recorrer à energia livre de Gibbs, que, como eu disse, será muito útil.